Olá! Na aula de hoje nós vamos conversar sobre os exames de imagem em nefrologia. Dentro de uma revisão histórica, a avaliação do trato urinário foi uma das primeiras aplicações experimentais da radiologia com administração de contraste. Mais de 100 anos depois, a imagem tornou-se parte fundamental da avaliação de pacientes, tanto em nefrologia quanto em urologia. Evoluímos de radiografia simples para uma infinidade de modalidades, incluindo a cintilografia com agentes de medicina nuclear, ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. No entanto, o papel das imagens apenas começou. Imagens de alta resolução, imagens funcionais e até mesmo moleculares prometem ser a evolução da imagem renal nos próximos 50 a 100 anos. Antes da invenção da ultrassonografia e da tomografia, a radiografia simples era a principal forma de se obter imagens anatômicas do rim. A radiografia simples, hoje raramente usada, tem uma capacidade limitada de caracterizar o rim, os ureteres e a bexiga. Isso acontece devido à semelhança na densidade entre o parênquima renal e as estruturas adjacentes, como podemos observar aqui. Essa seria a topografia onde o rim deveria estar, sendo visualizado. Todavia, essa semelhança de densidade entre os tecidos dificulta, então, a visualização. Cálculos renais, calcificações, gás no sistema coletor podem ser detectados nesse exame. Todavia, destacamos que a radiografia simples é um exame subótimo, de avaliação do sistema geniturinário. Nessa imagem, nós podemos observar aqui presença de cálculo em bexiga e a nível de parênquima renal. Para compensar a falta de contraste do tecido na radiografia simples, o contraste à base de iodo pode ser administrado por via intravenosa. Esse contraste iodado, então, flui através da vasculatura renal até ser filtrada para o sistema coletor. Essa é a base para a urografia intravenosa ou pielografia intravenosa. Hoje em dia, essa técnica é pouco utilizada, mas ela foi extremamente importante ao longo destes últimos 100 anos de prática médica. Nessa imagem, podemos observar uma ectasia tubular que se apresenta de uma forma semelhante a um pincel, aparecendo em algumas pontas das pirâmides medulares. A pielografia retrógrada ela usa uma tecnologia semelhante, mas ao invés de administrarmos o contraste iodato por via intravenosa, um catéter é colocado no ureter e o contraste é administrado no ureter de forma retrógrada, delineando o sistema coletor. Nessa técnica, cálices renais, pelve e ureteres são muito bem visualizados, mas as anormalidades do parênquima nem tanto. Nessa imagem, por exemplo, podemos observar aqui uma pielografia retrógrada, podemos visualizar o catéter no ureter, administrando o contraste que está preenchendo a pelve renal. A arteriografia renal usa a mesma tecnologia de raio-x das modalidades que eu falei até aqui, mas o contraste iodato para essas imagens é introduzido diretamente na artéria renal por meio de um catéter arterial. A taxa e o volume de administração de contraste são mais bem controlados com essa técnica. A angiografia renal era uma ferramenta diagnóstica valiosa na era anterior à tomografia, mas atualmente acaba sendo reservada quase que exclusivamente para planejamento e execução de intervenções
geralmente envolvendo, por exemplo, angioplastias. A ultrassonografia, ela usa ondas sonoras como a base de sua imagem. E como as ondas sonoras não são ionizantes, elas podem ser utilizadas em crianças e gestantes sem a preocupação com a dose de radiação. Trata-se de um método barato e disponível e por isso tornou-se um método de rotina e muito apropriado para avaliação inicial, inclusive à beira-leito com os novos aparelhos portáteis. Hoje em dia, pode-se encontrar no mercado aparelhos com um custo muito reduzido e portáteis, realmente portáteis, né? Aparelhos de ultrassom de bolso que se conectam ao celular, se conectam ao tablet e podem favorecer então a abordagem desses doentes à beira-leito em qualquer localidade. Existem limitações, claro, para o uso da ultrassonografia. Uma delas seria o fato de ser um exame operador dependente, ou seja, ela depende da habilidade do médico que está performando o exame, e estruturas como osso, como presença de gás, elas também podem prejudicar a avaliação desses pacientes. Podemos observar aqui nessa primeira imagem um paciente com hidronefrose. Podemos observar nessa imagem um rim crônico, né, um rim pequeno, um rim onde se perdeu a diferenciação do que é córtex e do que é medula, tá? Quando a gente compara esse rim com a janela acústica do fígado, nós percebemos que é um parênquima hiperecogênico. Quando a gente observa aqui esses outros dois, percebam o tamanho do rim, um tamanho normal, percebam que existe diferenciação do que é córtex, do que é medula renal, tá? Podemos observar aqui múltiplos cistos, né, múltiplas imagens aí anecoicas, né, com paredes finas, paredes bem delimitadas. Então, nós podemos observar aí diversas apresentações diferentes, desde a dilatação, desde as apresentações de doença renal policística autossômica dominante, a doença renal crônica e a um rim com aspecto normal. A ultrassonografia ela também vai ter uma capacidade muito poderosa de caracterizar as velocidades relativas das ondas sonoras que retornam ao transdutor e dessa forma ela pode criar um perfil Doppler dessas ondas sonoras. Esse sinal Doppler ele pode então ser codificado em cores sobrepostas nessa imagem em tons de cinza daquela área que está sendo avaliada. O sinal Doppler permite uma avaliação muito sensível e dinâmica do fluxo sanguíneo nas artérias e veias e vai ser muito útil para avaliar as artérias renais em rins nativos e transplantados, bem como examinar a vasculatura do parênquima renal, como podemos observar nas imagens desse slide. Tá? Nesse slide nós podemos perceber então a presença do color Doppler, né? A perfusão renal de um rim transplantado, perfusão essa que encontra-se normal. Chamamos o contraste do ultrassom de microbolhas. Essas microbolhas são um gás inerte envolto por uma camada de fosfolipídios, são menores que uma hemácia e viajam através da vasculatura renal, realçando a imagem do rim quando interagem com a onda de ultrassom. Atualmente, as microbolhas são muito utilizadas para a caracterização de massas renais. No serviço de nefrologia do Hospital Pedro Ernesto, vinculado à UERJ, o professor Nordeval, um dos pioneiros da técnica no Brasil, utiliza há anos o exame contrastado ultrassonográfico, ou seja, o exame de ultrassom com microbolhas, para avaliar a perfusão de enxertos renais, de rins transplantados. A técnica ela vai ser semelhante à administração de contraste em outras modalidades de imagem,
onde as microbolhas vão ser administradas por via intravenosa e algum tempo depois o contraste atinge a vasculatura renal, onde a imagem do rim é finalmente obtida. Um dos benefícios dessa técnica é que o gás é exalado e, ao contrário dos agentes de contraste iodados, ele não é filtrado nem secretado pelo rim, nem se associa à toxicidade renal. Aqui nessa imagem nós temos diversos momentos, né, diversas partes do exame ultrassonográfico de um paciente transplantado renal, um ano antes desse exame. Nessa primeira imagem, pode ser observado, numa avaliação com Doppler colorido, uma área focal de perfusão anormal no polo superior renal, que seria essa área aqui com a seta esverdeada, verde. Nas imagens sequenciais, nós vamos ver o rim, né, com o uso do contraste. Nessa primeira imagem, nenhum contraste ele atingiu o rim e ele tem uma aparência escura, né, de fato sem contraste. Na imagem seguinte, nós podemos observar que o contraste ele está começando a penetrar nos rins, com um realce proeminente nas artérias principais, interlobares, né, bem como um realce na parte do córtex, mas ainda sem realce na região medular. A aparência dessa imagem aqui é comparável, né, é semelhante, é análoga à fase córtico-medular na tomografia computadorizada. Por fim, nessa última imagem, o contraste ele já está no córtex e na medula renal, e as porções centrais escuras são cálices e infundíbulos do sistema coletor. Aqui nós podemos observar aquela mesma área, que era a área de preocupação no exame do Doppler, e perceba que essa área ela também está sendo preenchida pelo contraste, há realce nessa região, né? Então, houve um falso positivo no exame Doppler colorido, e essa área, então, ela é uma área que está adequadamente perfundida. No que diz respeito à tomografia computadorizada, esse exame ele depende de raio-x para a geração das imagens, assim como a radiografia simples. Mas nessa técnica, os raios-x eles são obtidos em vários ângulos ao redor do paciente e o conjunto de dados resultante é processado pelo computador para criar uma imagem, né? Uma imagem mais robusta, né? E que permite, de fato, diferenciar densidades de tecido e etc. Uma tomografia sem contraste iodado, IV, ela pode caracterizar alguns aspectos dos rins, como cálculos, como hidronefrose, mas outros aspectos são mais difíceis de avaliar, como, por exemplo, diferenciação de massas renais. A administração do contraste ele realça a imagem dos rins, permitindo uma caracterização muito melhor de sua estrutura e, às vezes, da sua função. A variação do tempo decorrido entre a administração do contraste e a aquisição das imagens vai resultar em diferentes aparências, né, em diversos momentos do rim, conforme o contraste ele penetra e parte dele é filtrado para o sistema coletor. Isso forma a base, né, da imagem multifásica, no qual os rins eles vão ser visualizados em pontos fixos de tempo após a administração de um único bolus intravenoso de contraste. As informações coletadas em cada fase elas vão ser úteis para a caracterização completa daquela estrutura, né? E esses protocolos de múltiplas fases eles vão ter múltiplos nomes, né? Vão ser diferentes em cada instituição, mas costumam ser considerados protocolos para avaliação geralmente de massa renal. Nessa imagem nós podemos observar 4, né, imagens tomográficas de um mesmo rim em um corte coronal em diferentes fases desse contraste. Na primeira imagem, avaliamos um rim sem contraste,
Note aí a atenuação uniforme, né, da imagem. Já nessa segunda imagem, nós observamos a fase córtico-medular, né, obtida aproximadamente 30 a 45 segundos após a administração do contraste intravenoso. Nesse momento, nós podemos observar a distinção entre córtex e medula. Já nessa terceira imagem, nós observamos a fase nefrográfica, né, obtida aproximadamente 90 a 120 segundos após a administração do contraste IV. Essa é considerada a fase mais útil para avaliação de massas renais e processos inflamatórios no rim. E por último, na quarta imagem, nós podemos observar a fase excretora, geralmente observada por volta dos 3 minutos após a administração de contraste em pessoas com uma função renal normal. O contraste entra no sistema coletor e o realce do parênquima renal começa a desaparecer, como é observado aqui. A urografia por TC, ou uro-TC, também se baseia no princípio multifásico para se concentrar em uma fase excretora, ou seja, depois que o contraste foi filtrado para o sistema coletor e a bexiga, criando essencialmente uma urografia IV, né, com o contraste. Diferentes instituições vão apresentar também diferentes protocolos, né, para a realização desse exame. A angiotomografia do abdômen ela pode ser útil para avaliar estenose de artéria renal ou malformações vasculares, e o benefício dela, quando comparada à angiografia tradicional, que foi aquela que eu comentei lá no início da aula, é que ela não requer cateterização arterial. Tá? Você faz a infusão intravenosa do contraste e faz a avaliação através de um protocolo específico. A ressonância magnética, por sua vez, ela vai aproveitar as diferenças do microambiente molecular para gerar imagens. Nessa técnica, como na ultrassonografia, não há uso de radiação, tornando o exame, então, extremamente útil para a população pediátrica, né, e para gestantes. A ressonância magnética ela vai gerar uma imagem com contraste rico e existem diversos protocolos de ressonância magnética com sequências, né, personalizadas para atenuar ou acentuar diferentes tipos de achados, né, e caracterizar melhor diversas patologias. Apesar de sua notável, né, capacidade de contraste, de diferenciação de diversos tipos de tecido, a ressonância magnética ela também tem algumas desvantagens. Né? Ela é extremamente cara quando comparada aos outros métodos, ela também é menos disponível em determinadas cidades. O exame também é muito demorado, o que é péssimo para pacientes que possuem claustrofobia, pânico, né? E outros tipos de distúrbios psiquiátricos que limitam a entrada dessas pessoas aí em espaços muito pequenos. Esse exame, por ser também demorado, é bastante limitado em pacientes com quadros demenciais, né, em crianças, por conta da necessidade que essa pessoa fique parada, para que isso não afete a imagem, né, durante muito tempo, cerca de 20, 30 minutos às vezes. O paciente ele também não pode ser portador de marca-passo, de próteses metálicas, tá? E assim como na tomografia ou nos exames de radiologia simples ou de ultrassonografia, também pode ser utilizado um contraste IV, né, que na maior parte das vezes é o gadolínio. Aqui nessa primeira imagem, nós vemos um paciente com hidronefrose, tá? Uma hidronefrose no rim esquerdo. O sistema coletor dele, como vocês podem observar, ele encontra-se dilatado, né? Com a urina que encontra-se aqui realçada, tá? Nós podemos comparar o rim esquerdo com o rim direito, que não possui hidronefrose, né? Que encontra-se normal, tá? Ainda aqui num corte abaixo desse mesmo paciente, nós podemos observar essa mesma pelve renal esquerda
dilatada, mas percebam aqui que a urina não encontra-se com realce, tá? Nessa imagem, o parênquima renal ele se encontra é, realçado, né, no pós-contraste, como a gente pode observar aqui, né? Percebam que o parênquima ele tem esse realce, aí, dando essa diferença, né, na cor do tecido quando a gente compara aqui com o exame acima. Já nessa outra imagem aqui, que encontra-se acima, né, também, nós podemos observar uma uro-TC desse mesmo paciente, né? Uma uro-TC aí, um corte apenas, a gente recortou só o rim esquerdo. Percebam aí que o contraste iodado que entra no sistema coletor e o realça, né? Mas não há contraste no ureter proximal desse paciente, tá? Sugerindo aí que existe uma obstrução nesse nível, tá? Percebam aqui, né? O contraste está preenchendo, mas a gente não consegue ver esse contraste aqui fluindo para o ureter proximal. Já na imagem de baixo, nós temos uma pielografia, né, uma urografia retrógrada do paciente, e perceba que o contraste ele se estende desse ureter, onde aqui a gente não conseguiu observar contraste, ele se estende desse ureter até a pelve renal dilatada, de modo que se o contraste está passando, né, do ureter para preencher o sistema coletor, isso significa então que essa obstrução aí que existe no ureter, essa obstrução não é uma obstrução completa, né? Então, uma obstrução completa pode ser excluída nesse paciente. Já aqui nós temos uma imagem de TC, tá? Num corte coronal, e aqui embaixo nós temos uma ressonância magnética. E comparando essas imagens, nós podemos perceber o seguinte: na imagem de TC, os numerosos cistos, né, eles podem ser vistos, mas eles têm uma baixa atenuação compatível, né, com seu conteúdo cístico. Existem algumas áreas irregulares com a atenuação aumentada desses cistos, o que vai representar uma pequena quantidade de resíduos proteicos, né, podendo ser sangue, por exemplo. Tá? Já na imagem de ressonância, notem como nesse mesmo paciente a gente consegue obter uma imagem com uma diferenciação entre as estruturas muito melhor, com qualidade muito superior, né? Essa imagem de ressonância magnética é uma imagem sem contraste, tá? E nessa imagem os mesmos cistos são melhor visualizados, e existe essa riqueza aí de detalhes, como eu já falei, com tons mais escuros correspondendo àquelas regiões, né, de detritos proteicos que podem ser, por exemplo, sangue. Um protocolo de ressonância magnética com múltiplas fases sequenciais, né, ela também pode ser construída para simular uma uro-TC. A gente teria aí, então, a urografia por ressonância magnética, a uroressonância, né? Ela não é amplamente utilizada em adultos porque a resolução espacial da ressonância magnética, ela tende a ser menor do que a da TC. E a resolução espacial ela vai ser adequada e muito importante para a avaliação do trato urinário, e especialmente para avaliar pequenas estruturas como a papila renal e o ureter. A urografia por ressonância magnética acaba sendo, então, frequentemente utilizada para pacientes pediátricos, para os quais, né, não há essa perda de resolução espacial, e no final das contas haveria o benefício para a criança de não se utilizar radiação. No adulto, todavia, acaba sendo preferível o uso da uro-TC. Já a angiorressonância, né, ela vai ser semelhante à angio-TC, é um protocolo com ressonância magnética, ela pode ser projetada, né, para acentuar então as artérias, resultando em uma angiografia por ressonância magnética também de ampla qualidade,
tá? É um exame que também encontra-se disponível, embora mais caro. Já no que diz respeito à medicina nuclear, né, as modalidades de imagem descritas até aqui, elas possuem uma certa capacidade de avaliação funcional do rim, né? Como eu falei lá na parte da ressonância e da TC principalmente, né? O esvaziamento, né? A filtração do contraste, a repressão do contraste no sistema coletor ao longo do tempo, a eliminação desse contraste, né? Ele pode fazer uma certa avaliação dessa capacidade funcional do rim, mas sua abordagem fundamental ela acaba sendo anatômica. Já na medicina nuclear, temos uma abordagem diferente, né? A medicina nuclear ela vai estar principalmente relacionada com imagens funcionais e apenas secundariamente com imagens anatômicas, tá? Na medicina nuclear, ela também vai envolver uma outra abordagem para as imagens. Nelas nós utilizamos um radiofármaco que é introduzido em um paciente e essa radiação viaja dentro do paciente, né, para os detectores ao redor desse paciente, fazendo então a captação dessa imagem. Os radiofármacos geralmente eles compreendem um isótopo radioativo, como por exemplo o tecnécio, unido a um ligante que vai permitir imagens fisiológicas direcionadas. Esses radiofármacos em imagens renais, eles vão ser geralmente classificados como agentes de filtração glomerular, ou como agentes de secreção tubular, ou então como agentes corticais renais, que vão se ligar aos túbulos, né, por um tempo maior do que esses outros dois agentes, permitindo a caracterização do parênquima. A escolha de cada classe, né, qual é que eu vou optar para utilizar em cada doente, vai depender da questão clínica que eu quero responder, como a gente pode observar aqui nesse quadro, né? Então, a cintilografia renal com DTPA, ela vai ser indicada para avaliação da função e da perfusão renal, né, tendo como grande utilidade a estimativa da taxa de filtração glomerular, porque ela vai ter um clearance, né, de 100% de filtração glomerular. Quando eu utilizo a cintilografia renal com DMSA, eu vou ter aí como principal indicação a avaliação de cicatrizes renais ou de pseudotumores. Tá? Sua principal utilidade vai ser então para avaliar o córtex renal do indivíduo, e o clearance aí destaca, né, que esse é um agente cortical, é um desses agentes que vai se ligar, né, por mais tempo aos túbulos renais do que os outros dois agentes, fazendo então essa caracterização. Já na cintilografia renal com o MAG3, nós vamos ter como principais indicações a avaliação da perfusão renal, da função renal, a realização do rinograma, né? Nesse exame, 95% do clearance é tubular proximal e os outros 5% de filtração glomerular, vai sendo muito útil aí para a estimativa do fluxo plasmático efetivo e melhor para a imagem de rins obstruídos ou com função renal reduzida. Tá? Geralmente, na prática clínica, nós costumamos utilizar o DTPA ou o DMSA. Aqui nessa imagem, nós podemos observar uma cintilografia. Tá? Percebam aqui que existe um brilho, né, no rim esquerdo, e isso daí está caracterizando um radiotraçador que encontra-se retido na pelve renal. Tá? Então, esse paciente ele possui uma obstrução à esquerda. Né? Esse radiotraçador está aí, então, preso na pelve renal do doente. Aqui nós temos um rinograma e perceba, né, que o rim esquerdo, que é esse com o traçado amarelo, ele encontra-se alterado, né, quando comparado aí ao rim direito. O rim direito com 68% de função e o esquerdo com 32% de função.
Aqui abaixo, nós podemos observar também o rim esquerdo de amarelo, o rim direito em azul. E o que podemos observar, primeiro focando aqui no rim esquerdo, é que existe, né, uma estase do traçador nessa pelve renal esquerda, né, após a administração de furosemida. Então, nós primeiro observamos essa eliminação lenta do traçador e quando é administrada a furosemida, ocorre essa estase do traçador na pelve renal do paciente. E isso aí sugere, então, uma obstrução funcional para esse paciente. Quando a gente observa o rim direito, né, nós percebemos que esse rim ele acumula o traçador e, em seguida, esse traçador ele diminui com o tempo após, né, a utilização da furosemida, mostrando aí que esse radiotraçador está sendo excretado e expelido, né, eliminado aí pela pelve renal. Agora, continuando a aula e pegando todas essas informações para definir qual exame de imagem escolher, nós vamos perpassar por algumas situações clínicas específicas. E a orientação, ela é toda baseada no E a orientação ela é toda baseada, né, na última publicação do American College of Radiology de 2019, que especifica então quais seriam os exames mais adequados, mais apropriados, né, para a investigação desses pacientes. Na hematúria, nós podemos dividir a hematúria em hematúria microscópica sem fatores de risco, na hematúria microscópica com fatores de risco e na hematúria macroscópica. Na hematúria microscópica, sem fatores de risco, sem história recente de exercício vigoroso, infecção ou menstruação, nós podemos utilizar a TC de abdômen e pelve sem contraste IV como o exame mais apropriado para a avaliação desse paciente. Tá? E quando eu estou falando de fator de risco, eu estou falando de fator de risco para câncer do sistema geniturinário. Na hematúria microscópica com fatores de risco para câncer urológico, né, para neoplasia do trato urinário, com paciente sem história recente de exame de exercício, né, vigoroso, de infecções, de menstruação ou de doença renal crônica, o exame mais adequado, né, seria a uro-TC com e sem contraste IV, podendo ser apropriado, né, podendo ser adequado para esses doentes, caso você não opte por aquele exame, o uso da uroressonância com e sem contraste IV, a TC de abdômen pelve com e sem contraste IV, a TC de abdômen pelve sem contraste, ultrassom de rim e vias urinárias. Lembrar sempre que no nosso protocolo, né, de hematúria, como vocês viram em aula anterior, a uretrocistoscopia ela deve preceder, né, esses exames de imagem outros quando o paciente for um paciente com risco para câncer do sistema, né, do trato geniturinário, porque o câncer de bexiga ele acaba sendo muito mais frequente que os demais e esse exame acaba sendo melhor indicado. Na hematúria microscópica, em pacientes gestantes, a ultrassom de rim vias urinárias ela é o exame mais apropriado e a uroressonância sem contraste IV pode ser apropriada substituindo o ultrassom caso seja necessário. A hematúria macroscópica com fatores de risco sem história recente de exercício vigoroso, infecção, menstruação ou doença renal crônica deve ser abordada com a uro-TC ou uroressonância com e sem contraste IV e pode ser apropriado, né, substituir este exame um ou outro, tá? Você faz ou a uro-TC ou a uroressonância. Pode ser então apropriado substituindo eles, caso necessário, a ressonância magnética com ou sem contraste IV, a TC de abdômen e pelve com e sem contraste IV, a TC de abdômen e pelve sem contraste, a TC de abdômen e pelve com contraste,
a ressonância de abdômen e pelve sem contraste e ultrassom de rim e vias urinárias, mantendo aí a mesma recomendação da uretrocistoscopia, né, como eu já falei no slide anterior. No que diz respeito aos pacientes com dor lombar ou litíase urinária, a TC de abdômen e pelve sem contraste V, com cortes finos no padrão helicoidal, é a técnica mais adequada. A TC de abdômen e pelve com contraste V ele pode, né, ser utilizado se houver incerteza nos achados encontrados, por exemplo, for necessário diferenciar flebolitos de cálculo. Já em gestantes com suspeita de cólica nefroureteral, a ultrassom é o melhor exame inicial, né, o exame mais adequado para essa paciente. O ultrassom combinado com a radiografia abdominal simples, especialmente em pacientes jovens em colitíase conhecida, ela pode ser capaz de diagnosticar a maioria dos cálculos clinicamente significativos, tá? Mas essa não é a forma de avaliação geralmente utilizada. A ressonância magnética pode ser considerada para avaliar a hidronefrose, embora seja menos precisa para visualização direta de cálculos. Aqui eu faço uma parte dessa literatura do American College of Radiology para colocar que o ultrassom ele é um exame interessante na realidade brasileira, principalmente na atenção primária, porque ele é mais acessível, mais barato, né, mais disponível no nosso meio e ele pode ser utilizado também. Todavia, a gente tem que destacar que, embora ele seja excelente para avaliar hidronefrose, ele consiga avaliar cálculos renais, ele não consegue avaliar, então, cálculos ureterais, principalmente cálculos ureterais distais, tá? Então, essa seria uma grande limitação aí do ultrassom. Na infecção do trato urinário recorrente na mulher, a ITU recorrente não complicada, sem fator de risco na mulher, ela não exige, né, nenhum exame é apropriado nesse caso. Já na ITU baixa recorrente, complicada ou não responsiva à terapia convencional ou com fatores de risco em mulheres, a uro-TC ou uro-ressonância magnética com e sem contraste V são apropriados. Podem ser apropriados substituindo uma ou outra a ultrassom de rim vias urinárias, a TC de abdômen e pelve com e sem contraste, ou sem contraste, ou com contraste isolados, né? A ressonância magnética de abdômen e pelve com e sem contraste, ou apenas sem contraste, ou apenas com contraste, e a uretrocistografia, tá? Já na pielonefrite aguda em pacientes sem história de diabetes mellitus, de litíase, de obstrução, de cirurgia renal prévia, imunossuprimidos ou sem resposta terapêutica, nenhum exame de imagem encontra-se recomendado, nenhum exame deve ser solicitado. Já na pielonefrite aguda em pacientes com história de diabetes, de litíase, de obstrução, pacientes com cirurgia renal prévia, imunossuprimidos ou sem resposta terapêutica, a TC de abdômen pelve com e sem contraste V ou com contraste V são geralmente apropriadas. TC de abdômen sem contraste, ressonância de abdômen pelve sem contraste V, ultrassonografia de rim vias urinárias, cintilografia com DMSA, elas podem ser necessárias, né, substituindo então as demais em algumas situações. Já na avaliação das massas renais, a massa renal indeterminada sem contraindicação para contraste, né? A ressonância de abdômen com e sem contraste IV ou TC de abdômen com e sem contraste IV ou a ultrassonografia com contraste IV vão ser apropriados. A ultrassom de rins e vias urinárias, a ressonância magnética de abdômen sem contraste, a TC com contraste IV e sem contraste, elas podem ser apropriadas. Já nas massas renais indeterminadas, com contraindicação para ambos os contrastes, ou seja, tanto para os iodados quanto para o gadolínio, a ultrassom de rim e vias urinárias com contraste IV, ou seja, com microbolhas, o ultrassom sem contraste e a ressonância magnética de abdômen sem contraste vão ser exames apropriados. A TC de abdômen sem contraste ela pode ser apropriada. Nos pacientes com elevado índice de suspeição
de hipertensão renovascular com taxa de filtração glomerular estimada normal devem ser submetidos à ressonância de abdômen com e sem contraste IV ou TC de abdômen com contraste IV. Né? Elas são igualmente adequadas para esses pacientes. A ultrassom renal com Doppler sendo preferencial nesta outra situação, e a ressonância magnética de abdômen sem contraste vão ser adequados. O renograma com captopril também podem ser adequados, tá? Quando os pacientes não puderem ser submetidos à ressonância ou ATC de abdômen com e sem contraste. Já nos pacientes com elevado índice de suspensão de hipertensão renovascular, com taxa de filtração glomerular menor do que 30 ml por minuto, eles devem, né, ser submetidos a ultrassom renal com Doppler, sendo aí o preferencial, ou a uma ressonância de abdômen sem contraste. A TC de abdômen com contraste IV, ela pode ser adequada nesses pacientes, levando-se então aí em consideração também o risco de nefropatia por contraste. Nos pacientes com insuficiência renal, tá? E aí falando tanto da injúria renal aguda quanto da doença renal crônica, na IRA sem etiologia definida, a ultrassom de rim e vias urinárias é apropriado. Tá? O ultrassom renal com Doppler, a TC de abdômen e pelve sem contraste, a ressonância magnética de abdômen e pelve sem contraste, eles podem ser apropriados em casos selecionados. Na DRC sem etiologia definida, o ultrassom de rim e vias urinárias é apropriado, e o ultrassom de rim renal, né, com Doppler, a TC de abdômen e pelve sem contraste, a ressonância magnética de abdômen sem contraste, eles podem ser apropriados em situações específicas. Na insuficiência renal com duração indeterminada, a ultrassom de rins e vias urinárias é apropriado, e a TC de abdômen e pelve sem contraste, a ressonância de abdômen e pelve sem contraste, a ressonância magnética de abdômen sem contraste podem ser apropriados. O ultrassom renal com Doppler pode ser apropriado, embora seja controverso. Tá? O próprio grupo de radiologistas coloca lá que houve desentendimento, né, desacordo entre os membros para a indicação aí do ultrassom renal com Doppler como apropriado para avaliação em casos específicos de insuficiência renal de duração indeterminada na abordagem inicial do paciente. Já na insuficiência renal na bexiga neurogênica, a ultrassom de rins e vias urinárias é apropriado, e a TC de abdômen e pelve sem contraste, a ressonância magnética de abdômen e pelve sem contraste, a cintilografia por DMSA podem ser apropriados. É isso. Até mais.